Olá, bem-vindos. Eu tô trazendo hoje aqui a primeira rodada da Liga Cabeça, entre o deck de Frog, que vai estar à esquerda do vídeo, e um deck de Machina Control, que vai estar à direita do vídeo. À esquerda do vídeo, o que está controlando o Frog é o Eduardo. Ele é um jogador bastante iniciante, é o primeiro campeonato presencial dele, então ele vai acabar cometendo alguns errinhos durante a partida, mas nada que acabou afetando o resultado da partida. O primeiro erro foi ele estar com o extra deck virado para cima, mas isso é uma coisa que a gente já logo corrigiu ele nas rodadas seguintes. A gente começou aqui o jogo, os seis jogadores jogando os dados, com o deck de Machina ganhando. O deck de Machina acaba escolhendo começar primeiro. É... O Vinícius controlando o deck de Machina é um jogador que já tem uma experiência ok com o jogo. A gente consegue ver já um pouco da mão dos dois jogadores. Algo bem ok. A gente já viu que teve um pequeno erro que acabou esquecendo dar o draw do turno. Também, um jogador que é experiente, mas não está acostumado com o Edson. Setou uma Layla, setou um Trapstun e passou. Aqui o jogador de Frog está pensando um pouco o que poderia fazer. Qual jogada é a mais viável. Se não tinha nada melhor pra fazer, acabou optando por dar um normal summon de um Swap Frog. Swap Frog vai estar dando efeito. Provavelmente para estar enviando com um Tribone Frog. A matchup ela é bem favorável ao deck de Machina, até por conta que o deck de Sapo quer ficar trocando essas coisas. E o deck de Machina consegue trocar muito bem. Consegue ser um deck que faz esse papel de grindar jogo muito bem. Muito melhor do que o próprio Sapo. O Sapo vai estar toda hora voltando Triborn, mas uma hora vai acabar os Monarcas. O Machina sempre tem recurso. Ele setou ali um Raikou, ele acabou não dando a trap que estava setada. Acabou sendo um erro também. Acredito que ele não tenha se ligado. A gente turn do Machina, conseguiu milar 3 ali, não achou nada, não achou nenhuma Machina ainda. Ele acabou dando o efeito do Triborn Frog aqui, que não poderia, né? Porque tem uma carta setada. Acabou que, como eu era TID na partida, eu também tava jogando meu jogo, eu acabei não vendo essa jogada, e nenhum dos jogadores acabou se ligando. Mas já comentei com eles e já foi corrigido para as próximas rodadas do torneio. Aqui um novo Swap Frog, né? Vai ter vendo um segundo Triborn, para caso de alguma coisa que bane, de alguma coisa que tire do campo. Já acho que foi uma jogada um pouco estranha. Aqui deveria ter sido um testá-los, já forçando um pouco mais essas traps dele. No caso, já teria que ter acontecido há muito tempo aquela trap ali pra ter tirado carta da mão, né? O que foi feito de maneira equivocada foi só ter passado o turno. O sapo dá pra ver que tá um pouco de dificuldade. Aqui agora acabou dando a trap. É um pouco tardio, mas ainda assim funciona. Vai estar conseguindo tirar uma carta da mão do deck de Machina aqui. Acabou tomando Trapstun. Não conseguiu resolver a carta. Mas demorou bastante a Oi pra acontecer. Claro, teria tomado Trapstun também no último turno, no turno que teria te falado lá no início, mas acabou ficando numa situação um pouco estranha. Aqui o Machina deu um Hamster, vai trazer provavelmente um Raikou, né? Tá se atupando um campo agora já um pouco chato, ainda não conseguiu achar os Machina, pelo visto. Tá com dificuldade em achar as cartas na mão. Ali dá pra ver que tem um Force, tem uma Heavy Storm, tem uma segunda Layla. Provavelmente a segunda Layla vai ser invocada. Ele acabou optando por não invocar, o que é um pouco estranho. Mas o dano acabou entrando de igual. Uma China provavelmente vai estar passando o turno. Esqueceu de milar com a. Lembrou de milar com a Layla. Enviou 2 Force e um Card Trooper, bem estranho. Agora Standby fez o Triborn volta. Tá uma situação bem esquisita aqui. Aqui o correto de se fazer era ter. Era o deck de Frog ter dado esse Enemy Controller tributando na Standby Face Triborn Frog. Pra tá roubando a carta virada para baixo do deck de. Do deck de. Perdão, de Machina. Porque ele sabe que é um Raikou, ele tributaria o Triborn Frog, pegaria o Raikou, o Triborn Frog voltaria de novo, ele poderia dar o Raikou tirando aquela trap, daí tributaria o Triborn pra dar
pra dar o Testalos, que estaria descartando uma carta da mão do oponente, mas ele acabou não optando por fazer essa jogada e aqui, muito por conta de jogadas erradas por ambos os lados, a gente é uma partida que tá se estendendo um pouco mais. É... De novo, é um jogador iniciante e um jogador que tá aprendendo ainda o Eds, aprendendo ainda o deck. O Vinícius é um jogador que já tá bastante tempo jogando e. Mas esses erros acontecem, sim. Acabou acertando a Layla que tava na mão. Ele acaba dando 800 de dano por conta do descarte, né? Vamos ver se os jogadores vão se lembrar dessa questão do Testalos. É com 200 de dano pra cada nível. Perdão, é 100 de dano pra cada nível, eu acho. Errei o número. Mas aqui já tá uma situação um pouco esquisita, porque se tu bate com Testalos na Layla ou no Hamster, próximo turno o oponente flipa Raikou, o Raikou acaba. Que ele ia bater com a Layla, mas já tava uma situação bastante estranha, porque se ele batesse no Raikou, o Raikou acabaria destruindo. Aqui agora vai destruir o Testalos e vai enviar 3. É uma situação bastante estranha aqui pro Treeborn Frog. Muito por conta de decisões tomadas de maneira equivocada, novamente. Acabou acertando uma China aqui e aqui o jogo acabou, né? Aqui o jogo provavelmente acabou. Não sei porque não deu normal summon desse Jar. Eu acho que era letal. Com o dano do Jar. Era. Agora não lembro se ele tem 700 ou 400 de ataque. Acho que tem 700. Mas a situação tá muito ruim pro deck de Frog que não vai. De Monarca Frog que não vai voltar, assim. Tipo, esquecer do Enemy Controller é uma coisa que acontece por conta que não é algo que é muito. Que acontece de maneira seguida, né? Mas ele poderia ter feito jogadas bastante diferentes. Os dois lados poderiam ter feito jogadas bastante diferentes. E acabaram esquecendo de ativar seus efeitos e acabar invocando suas cartas. Era a primeira match do dia também, o pessoal ainda não tava muito aquecido. O Eduardo até acabou na sexta posição, ele acabou aprendendo algumas questões. Eu acabei perguntando as coisas que ele fez, acabei dando os toques pra ele acabou melhorando e ganhando de alguns jogadores que são até bastante experientes, como o Nicholas. Aqui a gente vê uma decisão aqui por parte do Eduardo, ele vai estar dando isso na main phase, que já é um erro por conta que o Treeborn Frog não volta. Ele vai estar pegando uma China até o final do turno. Mas aqui já não tem mais muito o que ele fazer, ele já não consegue escapar dessa sinuca de bico que ele se colocou. Ele tá numa situação bastante esquisita aqui. Basicamente vai passar o turno e ele vai perder. Os jogadores estão usando ali o Enemy Controller só pra marcar que o bicho tá sendo controlado. Daí ele apontou pra enviar pro Grave. E aqui vai ser Battle Phase e o Deck Machine acaba ganhando a partida e levando 1-0. Uma partida bastante marcada por erros, mas, que nem eu falei, é um jogador iniciante na nossa esquerda e um jogador que estava ainda se aquecendo, era um jogador que não costuma errar tanto, mas também não está tão acostumado com o Edson à direita. Mas foi uma partida assim, uma partida interessante de se assistir. Daqui o pessoal fazendo site. A gente consegue ver que o Machina subiu 2 Cyber Dragon e 2 DD Crow, né? Contra o Sapo, o DD Crow é bastante relevante, mas o Cyber Dragon não é tanto assim, sendo bem sincero. Esse Cyber Dragon, não sei qual foi o pensamento. Claro, deve ter coisas piores no deck pra jogar contra Sapo, porque Sapo é uma matchup mais controle, então cartas como Heavy Storm não são tão legais. O deck não usa muita trap, né? É um deck controle que não usa tanta trap.
É... Agora a gente vai começar com o Sapo indo primeiro. Novamente esqueceram de comprar a carta do turno, né? Primeira carta. Que no Edson tem essa regrinha que é um pouco diferente, o pessoal ainda não se acostumou. Como eu falei, novamente é o primeiro campeonato de Edson que a gente teve na cidade. Para muitos, até o primeiro contato com o Yu-Gi-Oh!, que nem pro Eduardo. Aqui é uma. Sinceramente, aqui na verdade é até uma escolha difícil, se vale mais a pena dar o Triborn Frog setado assim como ele fez, ou dar o Sop Frog, mas aqui ele deveria já dar logo na draw phase a trap que descarta a carta da mão. Ele não full fez e assim o Machina vai estar conseguindo gerar recurso e tá gerando problemas pro. A gente vai estar gerando problemas pro deck de sapo. É engraçado porque aí que nem o Machina conseguiu trazer 2 Fortress já logo pro campo. Coloca 2 trap, não tá com medo de um potencial Mirror Force, até porque sabe que normalmente o deck de sapo não usa. E coloca uma pressão muito grande pra cima do deck. Já coloca o sapo uma situação um pouco mais difícil. É... Aqui ele acaba equipando o Gear Frame num dos machina dele, pra não ser destruído. Novamente o Treborn volta sendo de maneira equivocada, já que não poderia, já que tem uma carta setada, né? Mas isso acabou não afetando o resultado da partida, tipo, não, não estaria acontecendo. Novamente, grande parte dessa jogada não estaria acontecendo se o deck de Sabo tivesse dado a trap que descarta a carta da mão do oponente logo. Ele vai estar escolhendo provavelmente o bicho que está equipado. Vai estar conseguindo uma remoção até que clean com o Testalos. Com essa remoção, na verdade, até decente se Testalos, por conta que vai estar tirando o Kaios da mão do Machina. E se ele conseguir, se for esperto e tributar o, o Fortress, que tá com habilidade, ele consegue. Ah, mas na verdade isso dá target, eu não lembrava que isso dava target. E meu Deus do céu, o jogador de Machina faz um erro grosseiro e acaba tirando o. E acaba tirando o Battle Fader da mão. Era só ter tirado o Testalos. E meu Deus, o jogador de Frog escolheu o Machined errado. Acontece, né? Como eu falei, 2 jogadores estão aprendendo ainda. Mas, novamente, são erros que vão colocando o Frog numa situação difícil. O deck de Machina não, também teve uma decisão bastante equivocada na minha visão. Mas acontece, a primeira match de campeonatos, ainda tá se aquecendo. Novamente, essa trap tá ficando muito tempo setada. O jogador de Sapo ainda não conseguiu entender a importância dessa trap. E é o que tá deixando o deck de Machina um pouco mais confortável na partida. Novamente, o Triborn Frog entrando sem poder, né? Mas. É, vai ser. Tá sendo uma partida com bastantes erros, uma partida até que engraçada. É, mas a gente vê que tem 2 decks com potencial, né? 2 decks que conseguem. Estão conseguindo competir até. O deck de Machina até que tá jogando direito, não tá fazendo muitos misplay. Acredito que a única misplay que ele fez realmente foi a escolha do. Foi a escolha do Battle Fader. Ele acabou voltando, ele poderia ter dado defeito do Fortress para olhar a mão do oponente e acabar tirando esse último Swap Frog. Mas não tá sendo uma partida fácil pro Frog. O Frog tá com bastante dificuldade em conseguir
inclusive se situar na partida, porque até ele entender e aprender as coisas é um pouco demorado. Aí o Machina não achou nenhum outro dano. Novamente, esse Triborn Frog entrando de maneira equivocada, de maneira incorreta, digamos assim. Tá sendo mais uma partida pra gente olhar e ver quais são as decisões mais comuns, assim, quais são os erros de jogo mais comuns de jogadores mais novatos e a gente aprender o que a gente consegue passar. Isso aqui é uma ótima partida para explicar aos jogadores novatos algumas mecânicas e algumas ideias. Como a questão do Tribune Frog não poder ser se invocar quando tem uma carta setada, ou a questão de que tu conseguiria dar o enemy controller na standby phase. Aí até que foi uma jogada inteligente, né, que o deck, Frog, o deck de Frog fez, ele votou o Gearframe pra defesa e acabou batendo. Porque como ele viu que não tinha defesa na. Como ele viu que não tinha ataque, não tinha dano na mão. Talvez se ele voltasse esse Gearframe, ele poderia ter um tempo. Destruir esse Gearframe batendo. Ele teria um tempinho a mais. Na verdade, foi uma jogada bastante inteligente. Aqui ele poderia já ter dado essa trap pra tirar uma carta da mão do oponente. Acho que ele vai acabar dando agora, né? Pra tirar esse ele não vai dar essa trap, tá ficando bastante tempo no campo e não deveria. Pra quem quer usar essa trap, eu falo assim, sempre que tem oportunidade, ativa logo ela. É raro às vezes tu vai querer segurar essa carta, tipo, muito rara mesmo. O... Ele ativa o MCT meio que a cegas, ele tenta te acertar e acaba acertando. Acaba atingindo o oponente. O deck de Machina acaba banindo o Swap Frog, porque sabe que aquilo ali é um potencial problema pro futuro que ele teria. Já que o Triborn Frog acaba não entrando. Acha um Raikou. Tá com bastante dificuldade de achar dano aqui o deck de Machina. Setou um Raikou. Passou. Deck agora de sapo, acho que achou um outro Sap Frog ali, pelo que eu vejo. É um outro Sap Frog. Vai estar dando normal summon, provavelmente vai estar batendo. Ele pensa, pensa, não tem nada que ele conseguiria fazer diferente, mas ele acabou setando. Uma decisão um pouco diferente. Não é tão convencional. E agora ele dá a OI, assim, com um atraso bastante grande. E acabou escolhendo a OI. Por incrível que pareça, no momento em que o deck de Machina achou o segunda Machina na mão, achou o segundo deck de máquina na mão, ele conseguiu. Ele foi de maneira até que genial essa trap agora. Mas, claro, por conta dela, ele não poderia ter invocado algumas vezes o Tribord Frog. Teve outros problemas que ocasionaram. Mas aqui, independente, a match já estava ganha. Na verdade, a carta teria que ser enviada era o Card Trooper, porque assim ele consegue dar Raikou, destruir a carta setado. Ele envia 3 e ele consegue dar normal summon do Card Trooper, envia 3, ele ganha ataque e é o suficiente para acabar matando. Novamente, foi uma partida entre dois jogadores mais iniciantes. E acredito que isso aí seja um bom videoclipe para demonstrar, um bom vídeo para demonstrar, uma boa match para demonstrar quais são os erros mais comuns de jogadores iniciantes nos partidas de Edson com esses dois decks. O Machina não foi tantos erros absurdos assim, foi só alguns erros de decisão, e já o Swap Frog acabou tendo erros de decisão e até alguns erros de regra mesmo. Mas. Que nem novamente como eu falei, o Eduardo acabou ganhando uns toques depois, perdão. O Eduardo acabou ganhando uns toques depois. E entendendo melhor um pouco o deck, entendendo um pouco melhor um pouco as cartas. E conseguiu evoluir bastante o campeonato e até ficar com 2-2 no campeonato e conseguir ganhar os seus pontinhos ali. Mas nessa match é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu.